vamos sentir o sofrimento, que nós não vamos compartilhar o sofrimento com os outros, chorar com os que choram, estar feito bobos, aí morrendo de dor e rindo, e sendo humilhado lá na escola todo dia pelo fato de ser crente, arranjaram até um apelido em você, aí você está feliz, rindo de orelha a orelha. Não é esse tipo de alegria superficial que nós temos no mundo, e que muitas vezes pode ser saudável, mas é pequena, é muito pobre, é meio espuma. Alegria porque, sei lá, encontrou uma promoção boa numa loja. Legal, comprou uma camisa boa pela metade do preço, ótimo. Uma alegria porque um amigo querido ligou para você, ou porque você isso, aquilo, ótimo. Seu carro foi sorteado no consórcio, você fica alegre, ótimo. Mas são alegrias circunstanciais, alegrias que elas são criadas pelas circunstâncias ao redor. Então essas alegrias elas podem ter uma vida muito curta, porque o carro que você tirou 00 do consórcio, vai bater depois da manhã e vai acabar com metade do carro. Então, fica triste, aí a vida se acaba, porque bateu o carro. Novo, pastor, novo, tinha 50 quilômetros meu carro, aí fica triste. E antes eu estava alegre, pulando, tirei o carro, no primeiro mês, no primeiro sorteio, com 50 prestações pela frente, já ganhei no primeiro mês. Ei, Deus ouviu minhas orações, que eu precisava tanto deste carro. Aí é um crente fiel, feliz, aí o carro bate, crente mais infeliz do mundo, o carro bateu. Aí sim, cadê aquele Deus que ouviu suas orações? Sumiu? Ou mudou o caráter dele? Agora ele, de bonzinho ele virou malvado, porque bonzinho anteontem que ele deu o carro, e meio malvado hoje porque fez o carro bater, meio sádico. Que é isso? Isso é cristianismo, gente. Isso é maneira de viver a vida cristã. Então, quando Pedro fala de alegria, e quando a Bíblia fala de alegria fruto do Espírito, não tem nada a ver em tirar o carro no consórcio, em comprar uma camisa com promoção. Não é isto, não é que os outros tipos de alegria, esses que eu descrevi, que fazem parte da vida, sejam errados em si. Eles se tornam errados como nós jogamos sobre eles, ou sobre esse tipo de alegria, mais força do que é para jogar. Nós roubamos, deixamos nosso coração ser roubados por aquelas alegrias ou pelas tristezas que seguem aquelas alegrias. Nosso coração é tomado por esse tipo de emoção, alegria, tristeza, e a Bíblia dizendo, não, reserve um pedacinho pequeno para esse tipo de alegria e tristeza, que é normal, faz parte da vida, tudo bem, mas não jogue o seu coração inteiro em cima disso, joga um pedacinho, e o resto, o que fica? Ora, o resto você vai abrir para o Espírito Santo derramar um tipo de alegria estranha aos olhos do mundo, uma alegria meio sem sentido, uma alegria que permite que a gente faça uma pregação dizendo, vem sofrimento, alegria à vista. Esse negócio está meio maluco, não é maluco? Quer dizer, é aos olhos do mundo, e pior quando é meio maluco aos olhos do próprio crente, mostrando que o crente está bem parecidozinho com o do mundo, não está entendendo nem o título da pregação, nem entende, peça uma piada de mau gosto. Sofrimento, alegria à vista. Que coisa estranha, piadazinha esquisita desse pastor. Agora, para o crente que conhece o que é uma alegria do Espírito Santo, o carro pode ser 0 ou batido, e ser sorteado no primeiro mês ou no último, e você perder a sua roupa porque quem foi lavar botou sei lá o que demais e ficou tudo branco. A minha alegria, digo o crente, pensando, é muito mais profunda do que essas coisas que estão aqui ao meu redor, até mesmo do que com relação à minha própria saúde. Este é o ponto pelo qual nós estranhamos, sim, e Pedro não diz à toa. Por que Pedro diz isso aqui? Sabe por quê? Que os irmãozinhos já estavam estranhando, muito provavelmente. Pedro já devia ter notícias, rapaz, tem crente triste, por causa da perseguição. Eles não eram acostumados, inclusive eram gentios. Pedro estava querendo para gentios, não era nem para judeus. Os judeus já conheciam mais do que era perseguição religiosa, mas os gentios não, eram pagãos antes,
E estava tudo bem com eles, adoravam não sei quantos deuses, e pronto, estava tudo em paz ali. Aí eles resolvem, de coração, entregar-se a Cristo, se convertem, tornam-se discípulos desse homem esquisito, chamado Jesus de Nazaré, polêmico, que morreu, dizem que ressuscitou, dizem que voltou para o céu, coisa esquisitíssima, começam a perseguir esses novos discípulos de Cristo, com uma doutrina estranha, que é um Deus só, 2 deuses, eles já brigam, não admitem nem um segundo, ele tinha 12 deuses, 12, agora só tem um, e eu gostaria mesmo que ele tivesse o segundo Deus, que eu gosto dos 12, eu gosto mais desses 2, então eu já fiz tudo para o meu irmão aqui, meu primo, ficar mesmo com 2 deuses, Jesus Cristo e outro, esquece os outros 10, não eram 12? Não vai, briga e é intransigente, e é cabeça dura, é só um tal de Jesus Cristo, agora não sai, morre por isso. Então isso causou perseguição a eles, e eles estranharam, não estavam acostumados com isso. Mas nós nem passamos por esse histórico, quer dizer, passamos e não passamos, né? Porque o próprio cristianismo é que nós estávamos, a maioria de nós, estavam acostumados a praticar, é um cristianismo também politeísta, no sentido de que cabe muitos deuses. Aí alguém diz, não, eu sou espírita, eu sou católico também. Mas, meu amigo, não é que eu vou falar mal de um de outro, mas que os próprios dogmas deles não batem. Como é que pode? Mas eu sou. Pronto. Então, hoje, o próprio mundo de hoje, de uma maneira diferente daquela época, mas é acostumado com a falta de compromisso quase total. E cabe tudo. Aí, quando vem você e diz assim, não, isso aqui eu não posso admitir, meus irmãos. Aqui no departamento aqui, isso aqui eu não vou fazer, não. Mas, rapaz, você vai prejudicar a equipe. Certo. O chefe não mandou? Não, mas o chefe não é tudo, né? Eu tenho um outro chefe. Que chefe? Cristo. E lá veio o pastor. Virou pastor. Não dá para eu fazer isso, não. Mas, rapaz, assim não dá. Você vai entregar o grupo? Não vou entregar. Aí começa. Se isso não acontece com você com certa frequência, tem uma coisa errada, irmão, com você. Porque o mundo aí é muito submerso no pecado. Não nota quando tem mentira, quando tem roubo, quando tem calúnia, difamação, inveja, ambição, suborno. Não nota, está tudo embolado, tudo misturado. E quando vem um crente que diz isso aqui, não, eu não faço, eles estranham. Aí perseguem. Aí quando persegue, aí o crente estranha. Aí pede assim, não tem sentido, gente, é um contrassenso. Porque você devia chegar em casa, mulher, tu nem sabe, estou morto de alegre, estou sendo perseguido lá no trabalho. Glória a Deus por isto. Perseguido por quê? Por causa da postura minha. Não é uma coisa fanática, não é uma coisa tão agressiva, uma pregação de um evangelho agressivo, que inibe os outros e que tem a tendência de exaltar você próprio, você se fazendo como fosse o santinho do grupo. Não precisa isto, não precisa uma postura superior, não precisa esmagar o outro, não. Então tem um tipo de perseguição que o crente quase que provoca aquilo mesmo, e não é saudável. Isso não é saudável. E há muitos casos, até de pastores, que agem de uma maneira errada, e qualquer reação tem, aí diz que Jesus Cristo foi perseguido também, desculpa, maravilhosa. Mas eu estou maravilhosa, quer dizer, para quem quer usar de uma maneira errada. Mas uma perseguição causada por uma atitude correta, prudente, sábia, respeitosa, porém, firme. Para ser firme não precisa ser grosseiro, não precisa falar grosso, não precisa gritar. Você pode ser firme falando bem baixinho, quase as pessoas não lhe ouvindo, mas firme como uma rocha. Então esse tipo de perseguição causada por um comportamento firme, fiel,
prudente, sábio, não é para ser estranhado, esse tipo de perseguição. Tem uma bênção aqui, irmãos, no culto de oração quarta-feira? Tem. Estou sofrendo uma perseguição assim, dos meus primos. Tive uma reunião de família lá em casa e foi muito desagradável para mim ontem no almoço, na casa da minha avó, todo domingo tem e tal, e lá me pegaram lá e foi ruim, foi muito desagradável. Pessoas queridas que eu amo desde que nasci, e foi ruim, e graças a Deus por isso estou muito feliz, muito alegre. Essa é a atitude. Muito bem, então não é para estranhar. E é para fazer o que, Pedro? Qual é a maneira de agir? Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. É interessante, né? Ele falar de alegria, porque ele vai para o outro extremo. Eu fiquei pensando, por que Pedro não disse assim? Se conformem. Estão sofrendo fogo ardente no meio de vós? Se conformem. Isso passa rápido. Vocês vão já para o céu. Lá vai ser uma alegria permanente. Se conformem. Não é, irmãos, não é se conformem. Está escrito, é se alegrem. Ele, como eu falei, vai para o outro extremo. Isso não fere o bom senso? Não é esquisito Deus pedir isso de nós? Senhor, tu já providencias provação para mim, na forma de perseguição, e ainda queres que eu reaja de uma maneira alegre? Não é esquisito Deus querer isso de mim, não? Não. Já expliquei alguns motivos, e tem mais um aqui que Pedro coloca. Estamos participando dos sofrimentos de Cristo, quando acontece isso conosco. Olha o motivo, mais um. No caso aqui, não é o motivo que explica a perseguição, é o motivo que explica por que devemos nos alegrar. Então ele reage, Pedro, não é para ficar achando estranho, é para se alegrar. Alegrar por quê? Me dê um motivo, Pedro, para eu me alegrar. Vou lhe dar um. Você se torna participante do sofrimento de Cristo. O que significa exatamente isto? É difícil saber o que Pedro tinha precisamente em mente. Duas sugestões principais. Primeira, nós estamos sofrendo como Cristo sofreu, espécie de um modelo dele. Então Cristo sofreu muito, ele foi extremamente perseguido até o ponto de ser crucificado numa cruz. Então quando você sofre pela fé nele, Cristo, você está sendo um modelo dele, passando pelos caminhos que ele passou. Então nesse sentido você está sendo co-participante do sofrimento de Cristo. Explicação 1. Explicação 2, um pouquinho mais complexa. A obra redentora de Cristo já foi consumada na cruz, mas a realização desta salvação continua sendo feita todo dia, acompanhado por sofrimento de quem se converte. Então há um aspecto em que falta a igreja de Cristo sofrer muito até ele voltar para reinar. A igreja, o que é de Cristo? O corpo, ele sendo o cabeça. Quando sua unha está inflamada, você tem um corpo que está sofrendo, mas o seu corpo inteiro fica com febre, o seu corpo inteiro fica mole, indisposto. Então você inteiro sofre. Então há um princípio. Paulo desenvolve isso melhor, porque Pedro aqui não deixa nem claro se ele quer dizer isso, como já expliquei. Há passagens em que Paulo deixa isso claríssimo. Mas há um princípio em que o sofrimento dos crentes, ou do corpo de Cristo, que são os crentes, é sofrimento de Cristo também. Do jeito que o sofrimento de um pé é o sofrimento do corpo inteiro, porque o corpo é ligado, não dá para desligar. Então pode ser esta a explicação. Lembra como Jesus perguntou a Saulo de Tarso, quando ia persegui-lo, e apareceu para ele: Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? Foi assim que ele perguntou. Alguém se lembra? Por que me persegues? Eu nem te conheço, não sei nem como é o teu rosto, como é que tu vens me acusar que eu te persigo? Saulo, quando você persegue esses crentes aí que estão declarando fé em meu nome, você está me perseguindo. Então, ele se identifica perfeitamente com o nosso próprio sofrimento. Isso é uma coisa belíssima,